ministro Gilson Machado Neto diz que o Brasil é competidor real no turismo de natureza. É isso que incomoda muita gente. Fernando Martins. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, foi o convidado do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, nesta segunda-feira. Ele explicou em sua fala que há tentativas de usar o argumento ambiental para prejudicar a competitividade global do país. Hoje, de cada 100 buscas no Google, 54 são por turismo de natureza. Eu te pergunto, qual é o país que tem a maior biodiversidade do planeta? Qual é o país que tem 6 biomas? E qual é o país que não tem maremoto, furacão, terremoto, nenhum desastre natural? Então nós somos um competidor real. E isso incomoda muita gente. Muita gente quer tirar a gente do mercado usando esse artifício ambiental. Eu fui numa feira de ecoturismo, nessa época do ano, em Gotemburgo, na Suécia. Quando eu cheguei lá, o pessoal pensava que o Brasil tinha acabado. Que Guarulhos estava sem operar por causa da fumaça da queimada na Amazônia. Porque a distorção é tão grande, que a gente fica sem acreditar a que nível chegou. Ninguém quer concorrer com o Brasil. Machado Neto acrescentou que o turismo no Brasil nunca foi tratado com o devido respeito. Você nunca viu antes, na história do turismo no Brasil, o Ministério... Ninguém nem sabia que o Ministério do Turismo fazia obra. Muito pouca gente sabe. Nós fazemos obra de infraestrutura turística, fazemos orlas, fazemos rodovias de acesso a aeroportos, a locais turísticos, fazemos pórticos, entregamos obras de valor histórico, cultural e social, por exemplo, as obras do IFAM, que nós já entregamos quase 150. Gilson Machado Neto também comentou sobre os impactos da pandemia, mas que há muita esperança na melhora para o setor. A entrevista completa com o ministro do Turismo pode ser conferida no canal Jovem Pan News no YouTube, bem como no aplicativo Panflix. Bom, Miguel Daoud, a questão do turismo aqui no Brasil. A gente vê que o turismo aqui interno tem sido muito procurado por causa da pandemia, muita gente evitando, obviamente, de ir para fora por causa do preço do dólar, do euro também. Agora, é preciso melhorar a questão do turismo interno, principalmente dos serviços de companhias aéreas e hotelaria também, não é? Exatamente. Hoje uma viagem para o Nordeste, de São Paulo para o Nordeste, custa muito caro, quer dizer, também fora do nível de consumo da população. E outra coisa, o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país fantástico para turismo. O Brasil tem uma dimensão continental, onde ele tem a floresta, tem o mar, tem aspectos muito positivos. E aí, quando nós confrontamos o número de turistas no Brasil em relação a algumas cidades da Europa, a gente vê que nós estamos bem aquém de cidades da Europa em número de turistas aqui no Brasil. Acho que o turismo tem uma capacidade de se desenvolver muito rapidamente. O Brasil tem que fazer alguns acertos, a questão da segurança, a questão da infraestrutura é muito importante nesse sentido, mas, enfim, o Brasil é caro como um todo, porque a nossa moeda está fora do lugar. Então, para nós, o turismo ele fica praticamente impossível. Para o estrangeiro, ele é muito mais fácil. No entanto, nós vivemos uma pandemia onde há restrições, não por parte do Brasil, mas por parte do mundo, em as pessoas saírem de casa. Mas o Brasil, eu concordo com o ministro, é um país que tem muito a desenvolver na questão do turismo pelas suas belezas naturais. Diogo Schelp, para você essa questão que o ministro trouxe para nós do desconhecimento dos estrangeiros por conta, inclusive, das próprias obras que são feitas pelo Ministério do Turismo dentro do Brasil, é culpa da divulgação ou melhor comunicação, não só desse, mas também dos governos anteriores? Olha, Mariana, eu já morei em países da Europa e via, por exemplo, em anos anteriores, governos anteriores, o equívoco que se fazia quando se tentava divulgar o Brasil para fora, Às vezes ia-se muito naquela questão do estereótipo da sambista, da escola de samba, muito focada em cima da questão do Rio de Janeiro, das mulheres até,
muito focado em cima desse estereótipo e focando pouco nessas belezas naturais que eu concordo com o ministro, realmente são um forte do Brasil. Agora, eu discordo dele quando ele coloca muito a questão desse desconhecimento, desse preconceito em relação ao Brasil sobre a questão ambiental, como se a preocupação com o ambiente, a preocupação com o desmatamento no Brasil se restringisse a um interesse de outros países em destruir aí o potencial turístico do Brasil. Não é bem verdade. O Brasil teve aí nos últimos 10 meses, 11 meses, um recorde de desmatamento comparado com anos anteriores. Isso é prejudicial para o próprio Brasil e para o próprio potencial turístico brasileiro. Agora, comentando um tema aí que o Daoud colocou, muito interessante, o Brasil tem essa dimensão continental, mas o que eu vejo também de conhecer turistas de outros países é que eles veem isso também como um desafio, porque no fim das contas eles precisam ir para um determinado ponto turístico no Brasil e depois se deslocar para outro ponto, do outro lado do país, de norte a sul, com uma distância muito grande e com custos muito altos, principalmente de transporte. Então, esse é um dos pontos, um dos gargalos que faz com que muitos estrangeiros olhem para o Brasil e prefiram ir para outro país onde é mais fácil chegar, ver várias atrações em um curto período de tempo com um custo menor também.